A paz do Senhor, amados irmãos, amigos da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria poder compartilhar a lição de número 2, cujo tema é Ética Cristã e Ideologia de Gênero. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre essa tal de ideologia de gênero, mas essa lição é muito propícia. Eu quero parabenizar a CPAD, especialmente o pastor Douglas, por trazer essa temática, nos dar a oportunidade de termos um conhecimento melhor sobre temas dessa natureza. O texto áureo é lindo, é Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que declara: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Graças a Deus. A nossa verdade prática declara a doutrina da criação do ser humano revelada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos sexos e o padrão não pode ser relativizada. Isso é muito importante. Então é uma verdade prática extremamente relevante. Vamos pensar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Bom, esse texto está dentro, então, do que nós chamamos da criação. Eu acho muito bonito o capítulo 1 de Gênesis, porque ali mostra a criação de tudo, e nós somos criacionistas. Nós somos cristãos fundamentados na Bíblia, e a Bíblia diz que Deus criou, e nós cremos, nós professamos, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala de um Adão e de uma Eva reais, porque tem um monte de teólogo moderninho, teólogos liberais, que pensam que Gênesis capítulo 1 é um mito. É triste, né, dizer isso, né? Ah, o mito da criação. Não, senhor. Tem mito nenhum. Aqui é a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É isso que Paulo fala. Nós temos aqui, e nós cremos na literalidade do capítulo 1 de Gênesis. A Bíblia apresenta Adão e Eva como pessoas reais, que tiveram filhos, dos quais todo o restante da humanidade descende, conforme diz Gênesis, capítulo 5, versículos 1, 2 e seguintes, que declara: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, como nós somos cristãos fundamentados nas Santas Escrituras, nós cremos na literalidade dessa maravilhosa passagem bíblica da criação. Bem, mas nós temos que entender que o Senhor Jesus também cria dessa maneira. O nosso Salvador, o Verbo que se fez carne. Olha só o que o Senhor Jesus declara no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Então ele está se referindo a quem? Ele está se referindo a Adão e a Eva. Em Lucas, capítulo 3, versículo 38, o evangelista Lucas coloca Adão no início da lista dos antecedentes do Senhor Jesus. O que ele fala? Ele fala assim: E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então ele coloca na árvore genealógica do Senhor Jesus como sendo aqueles que antecederam o Senhor. Mas Paulo também cria na literalidade de Gênesis capítulo 1. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado,
à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha, Paulo falando sobre a doutrina do pecado original, no capítulo 5, se você ler os versículos 15 a 19, ele vai falar sobre a doutrina do pecado original, e ele cita a literalidade de Adão. Então veja, no capítulo 1 de Gênesis fala de Adão e Eva. Nós cremos, nós como cristãos fundamentados na Bíblia, cremos na literalidade da criação do homem e da mulher, Adão e Eva. O Senhor Jesus cria também, o Senhor Jesus declarou isso porque Ele é criador. Então, o verbo que se fez carne também fala da literalidade da criação macho e fêmea, ou seja, Adão e Eva. Agora o apóstolo Paulo, para explicar teologicamente a questão da doutrina do pecado original, em Romanos capítulo 5, fala novamente da literalidade do primeiro casal, Adão e Eva. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Adão é tomado literalmente como uma pessoa histórica. Olha que o apóstolo Paulo diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo considera Adão e Eva como o primeiro casal históricos e reais. Olha o que diz aqui: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganado, caiu em transgressão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Você está observando? Por que eles são literais? Porque eles são citados como literais, como acontecimentos históricos. Então, em nosso texto áureo, de Gênesis 1:7, a palavra homem é usado no sentido genérico, e depois ampliado em seu sentido pela expressão homem e mulher, macho e fêmea. A forma física de Eva só foi fornecida em detalhes no capítulo 2 de Gênesis, versículos 18 a 23. Nós cremos que Deus criou um homem e uma mulher, e de um casal nós temos o potencial da perpetuação da espécie humana. Olha a sabedoria de Deus, Ele cria então um homem e uma mulher, porque é só deste casamento, é só dessa união abençoada por Ele que existe a potencialidade da perpetuação do gênero humano. Olha que coisa profunda. Por isso que nós desaprovamos outros relacionamentos que não têm potencial de vida, potencial de perpetuação da espécie humana, senão este que é o abençoado por Deus, homem e uma mulher. Na lição, e eu peço para você acessar o nosso site www.professoralberto.com.br, eu coloquei aqui uma pesquisa que diz: a ciência tem algo a oferecer sobre esse assunto? Essa é uma pesquisa que eu tirei do site Ciência Hoje, uol.com.br, que fala sobre que nós somos uma grande família. Seria interessante você acessar o site para ler essa pesquisa muito interessante, uma pesquisa científica muito relevante e muito importante para você que é professor, você que é estudioso das coisas de Deus. Quais os objetivos desta aula? Os objetivos específicos: explicar o que é ideologia de gênero, arrazoar a respeito das consequências da ideologia de gênero e mostrar o ideal divino contra os sexos. Quanto aos sexos, bom, então nós temos uma introdução que vai então dizer que a sociedade moderna, ela inverte os valores, né? A sociedade moderna, ela prega muito democracia, mas isso é uma falácia, porque a democracia que ela prega, ela fala que 50+1 é o que governa a sociedade. Mas na prática, basta um partido que tem alguma ideologia tomar o poder, que ele coloca goela abaixo as suas propostas de ideias, desrespeitando a democracia, que é 50+1. Então, quando o grupo quer defender uma tese, aí já não vale mais democracia, porque ele sabe, se fizer um plebiscito, eles perdem. Os defensores do aborto, se fizer um plebiscito, eles sabem que eles perdem.
Então essa gente sabe que vão perder, e aí a democracia é 50+1. Então eles entram em pânico e começam então a impor através da mídia, através das redes sociais. Então eles ficam martelando. Eles são como aquele ministro alemão, Goebbels, da Alemanha nazista. Uma mentira repetida 20 vezes torna-se verdade para aquele indivíduo. Então a mídia maligna, com essa cartilha da ONU, tenta enfiar goela abaixo desvalores, atacando explicitamente a cultura judaica cristã. Contra nós, eles nos atacam e não tem apoio, então eles ficam ali martelando através das redes sociais, da televisão, essas ideologias, até o povo ceder, através de novelas, através de filmes, através de pseudos documentário, até aquilo que ele pensa se transformar em verdade. Mas isso não funciona para um crente não, irmão. Um crente que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, que tem a mente de Cristo, ele tem discernimento de espíritos e não engole essas ideologias. Graças a Deus. Por isso que a igreja é um problema para essa geração maligna. Por isso que Jesus vai nos arrebatar. Porque enquanto nós estivermos aqui, eles não conseguem implementar o projeto deles, que é o projeto do anticristo, que é tudo invertido. Então que Deus nos dê graça para não sermos insensíveis à voz celestial, mas que nós tenhamos em comunhão, firmes, fundamentados na palavra de Deus e tomar postura, irmão. Porque tem muita gente aí querendo empacotar o evangelho, querendo conviver com o pecado. Não, irmão. Você tem que ser fiel ao Senhor Jesus. Não dá para servir a dois senhores. Não existe isso. Então, ou você serve um, aborrece o outro. Não tem jeito de você agradar os dois ao mesmo tempo. Primeiro ponto aqui, então. A ideologia de gênero. Vamos pensar um pouquinho que a ideologia é um tema delicado. Eu percebi que o pastor trabalhou aqui falando sobre o filósofo francês, o Destutt de Tracy, que é de 1758 a 1836, o pastor Douglas. Depois ele fala de um conceito mais amplo feito pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, autores do Manifesto Comunista de 1848. E depois ele dá a explicação que a palavra é composta de dois vocábulos gregos, eidos, que indica ideia, e logos, com sentido de raciocínio. Assim, a ideologia, teoricamente, significaria qualquer conjunto de ideias que se opõe a orientar o comportamento, ou melhor, que se propõe a orientar o comportamento, e seja individual ou coletivo. Nesse sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. Mas é um conceito, a ideologia é um conceito muito mais amplo que isso. E nem dá para a gente definir. Então, se você pegar outras obras de cientistas, analistas que falam sobre ideologia numa perspectiva mais profunda, você vai ver que ideologia é algo ainda mais difícil de definir nesse sentido. Tá? Eu já vi muitas obras, porque a minha área é história, né? Então eu já vi muitas obras sobre ideologia, e que é bem mais amplo do que se propôs aqui na revista, mas eu entendo, a proposta foi dar uma ideia, né? Não foi se aprofundar na discussão da palavra ideologia, como se percebe isso hoje. Mas seria interessante, então, pelo menos, passar esse histórico, que a ideia de ideologia, então, seria um conjunto de ideias, mas não é exatamente isso, ele transcende a isso. Mas, enfim, vamos ficar nesse campo. Aí ele apresenta efetivamente o que é ideologia de gênero. A palavra gênero tem origem no grego genos, que é etnos, né? O ideal seria etnos, ou gen, da onde vem o termo moderno genética. Então por isso que ele pôs aqui como raça. No conceito da lógica, o termo indica então espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino. Então gênero masculino e gênero feminino. Então era assim. Até que veio essa tal de ideologia de gênero. Até então falava em gênero, é o gênero masculino ou o gênero feminino. Era assim que se falava. Mas aí apareceu então na sociedade pós-moderna essa relativização e distorção com a ideia de uma ideologia de gênero, que seria uma ideia que desconstrói
o masculino e o feminino. Essa seria então a percepção. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo, porque na cabeça desses ideólogos, dessas pessoas que tiveram essa ideia, homem e mulher seria uma construção cultural. Eles acham que ninguém nasce homem. É coisa absurda, mas é o que eles pregam. A ideologia de gênero fala o seguinte: ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. A sociedade os faz homem ou mulher. Portanto, então eles não precisam escolher agora o que eles são. Quando ficar adulto, ele escolhe se ele é um homem ou uma mulher. Quer dizer, uma coisa horrorosa. Porque nós sabemos, inclusive aí cientificamente, que não é uma questão simplesmente de construção cultural. Embora seja também. Claro que a cultura vai definindo os papéis. Mas a pessoa nasce homem ou nasce mulher. Basta ver o seu organismo. Com algumas exceções que existem, toda regra é uma exceção, mas eu estou falando da regra. Ou a pessoa nasce homem, e aí você pode se ver pelos membros do corpo masculino, ou nasce mulher, os membros do corpo feminino. E a ideologia de gênero quer desconstruir isso. Vem querendo ensinar para a criancinha: não, bem, você não é menino nem menina. Você vai escolher quando você ficar adulto, porque parte de um princípio equivocado. Eles acham que a pessoa é homem por causa da construção cultural que ele teve. Eles acham que a pessoa é mulher por causa da construção cultural que teve. Isso é um maior absurdo, irmão. É um absurdo. Nós não negamos que a cultura ajuda na definição dos papéis. Mas você não é homem porque culturalmente te criaram como homem. Se uma pessoa nasceu homem e você culturalmente criar ele como mulher, ele vai ser homem a mesma coisa se ele for homem. Se uma menina for criada como homem, mas se ela for menina, ela vai ser menina. Não adianta, porque é da natureza isso. Engraçado que até a teoria da evolução, que é uma teoria, vai contra a ideologia de gênero. Porque na teoria da evolução, a mulher evoluiu para ser mulher, para gerar, e o homem evoluiu também para ser homem. Então até a teoria da evolução vai contra a ideologia de gênero. Olha que coisa assombrosa, né? Muito bem. Então, quem é que começou com essas ideias de desconstruir uma sociedade? O marxismo e o feminismo são fontes dessa ideologia, ambos, porque eles propõem uma nova sociedade, uma sociedade sem Deus. O marxismo é uma ideologia ateia. E o feminismo, na sede de querer o mesmo espaço masculino, ela quer desconstruir os gêneros, porque assim parte do princípio que as pessoas teriam essa igualdade. Quer dizer, ilusão, pura ilusão. Por isso que não funcionou o marxismo. Onde foi que não funcionou? Matou milhares de pessoas, impôs e não deu em nada. Porque é irracional, no respeito básico da identidade humana. E tem aqui, caiu até no vestibular nosso aqui no Brasil, na época que a esquerda dominava o poder, né, para ser mais exato o PT, né, para ser mais exato, porque isso é um fato histórico. A Simone de Beauvoir, o que ela fez, né, com base no livro O Segundo Sexo? Aí pegaram um texto dela, dizendo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. E pensa, essa gente não tem juízo, irmão. E puseram ela abaixo de uma sociedade que não acredita nisso. Não, isso é para ver reflexão. Mas coloca um versículo da Bíblia para ver se eles vão falar que é para reflexão. Então aí que você pega esses camaradas. Não, você é ignorante, o que tem? Isso aqui é o pensamento de uma filósofa. Ah, é? Bom, se é assim também, o que tem ao colocar o pensamento de Moisés? Ué, qual é o problema? Não, aí não pode. Quer dizer, sabe, essa gente, irmão, só quer as coisas, a democracia só funciona para ele. Ele não respeita você. Na cabeça dele, a democracia só serve para ele. Então nós não podemos permitir, nós temos que dialogar. Tá? Eu sou muito favorável a um diálogo, com muito respeito, sempre ficando no campo das ideias, não é nada de pessoalidade, e orando. Porque a oração, irmão, é que tem feito um milagre. O nosso país, pela misericórdia de Deus, não está numa situação pior, como, por exemplo, a Venezuela, porque eu sei que tem gente que ora pela nação, para Deus curar o país. E nós fomos chamados por Deus para ser sacerdote da nação, para orar pelo país. E não ficar perdendo tempo criticando um ou outro, não. Nós temos sim ter convicção da nossa fé fundamentada na palavra de Deus e conhecimento, para poder contrapor os erros das ideologias deste mundo. Então a base deles é o quê? Marxismo, ateu, feminismo,
totalmente equivocado. Muito bem, temos um subsídio teológico, aliás, não é teológico, é um subsídio pedagógico, que seria importante, porque ele vai falar um pouquinho sobre o marxismo e sobre o feminismo e esses dois elementos que alimentam a ideologia de gênero. Item 2, consequência da ideologia de gênero. Qual é a consequência? Bom, troca de papéis entre homens e mulheres. É uma coisa complicada, porque os países escandinavos tentaram fazer isso, irmãos. Pensa que ideologia de gênero é uma coisa nova, agora que não. Esse assunto já foi provado que não funciona, essa ideologia de gênero. Se você pegar o material, documentários feitos na Escandinávia, pela TV norueguesa, sueca, finlandesa, não funciona. Eles tentaram criar as crianças sem nenhum tipo de referência cultural em relação a profissões, em relação a outras. Não funciona, irmão. Você põe lá o bebezinho, solta 2 criancinhas, bebezinho. O menininho tem uma tendência de ir num caminhãozinho, de pegar um brinquedo ali azul, uma bola. É uma tendência. E a menininha tem uma tendência, mas ninguém ensinou ela que a cor é a cor de rosa, que a bonequinha. É natural. Então os cientistas têm feito uma série de análises científicas e tá, que é uma coisa natural, não é de construção cultural. Isso pode ser reforçado depois, mas é assim, a menininha mais delicadinha, já é da natureza dela. O menininho já mais bruto. E depois, claro, isso vai se reforçando culturalmente, mas vem de uma natureza, porque Deus criou macho e criou fêmea. E desse macho e fêmea, esse casal é que gera, que tem potencial de gestar o quê? A raça humana, o nosso étios, que é a humanidade, tem potencial de perpetuação da nossa espécie. Então, essa troca de papéis, no final das contas, virou apenas um fracasso de moralidade. E aí vem o problema da prática homossexual, da prática do lesbianismo. São práticas. Tem pessoa ficar falando, você é contra a pessoa. Eu não sou contra pessoas. Acho que as pessoas escolhem o que elas querem. Tem um monte de prática que a Bíblia condena. Quer ver? A Bíblia condena a prática da infidelidade conjugal. Eu não sou contra a pessoa que comete adultério, mas a Bíblia condena o adultério. Então eu não sou contra o homossexual, mas a Bíblia condena o homossexualismo. Condena. Não adianta querer essas Bíblia inclusive. Isso não existe, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora essa gente está querendo o quê? Melhorar a palavra de Deus? Você acha que você tem capacidade moral, intelectual, espiritual para mudar o que Deus falou? É muita fraqueza mental, né? Esse tipo de comportamento. Segundo, confusão de identidade para o ser humano. Sabe o que acontece? Quando você começa com essas conversas de ideologia de gênero, só gera confusão na cabeça das crianças. Dá até dó. A pessoa não sabe quem ela é, porque não está claro, não sabe se é um homem, se é uma mulher, porque fica aí, não, veja, pode fazer isso. A criança não tem referência. Não precisa ter referência. Se é um menino, vai ter referência para aquilo. Uma menina. Mas eles ficam criando uma série de situações querendo tirar a identidade da pessoa, dizendo que a pessoa não tem identidade. Quer dizer, é uma loucura maligna. Né? E 3, não valoriza o casamento e nem a família, porque as pessoas não têm nem identidade, nem sabem quem são. Então é uma coisa assim que não tem pé nem cabeça, mas que estão tentando impor isso na grade curricular, tentar impor isso nos planos de educação, tanto do Brasil, graças a Deus. E aqui eu quero fazer um agradecimento à bancada evangélica tão atacada por muita gente, por ele, inclusive por crentes mal informados, pessoas que atacam a bancada evangélica no parlamento brasileiro. Se não fosse essa bancada evangélica, a bancada católica, que se uniram e impediram que eles colocassem goela abaixo a ideologia de gênero, essa ideologia maligna para ensinar as nossas crianças. Essa gente, irmão, não tem nem família, a vida toda atrapalhada, e quer ensinar meu filho, e quer ensinar minha filha, que ela não é mulher. Que é isso, irmão? Esse é o fim da picada.
Graças a Deus que Deus levantou nossos representantes. E eu quero parabenizar os deputados federais que bravamente resistiram a essa ideologia no Congresso Nacional. Quero parabenizar os deputados estaduais, cristãos, gente temente que não deixou isso entrar. Porque a hora que eles perderam lá na Câmara dos Deputados, eles tentaram pôr nas Assembleias Legislativas. Aí perderam de novo. Aí tentaram fazer o quê? Colocar nas câmaras dos vereadores. Eles não cansam, irmão. Essa gente, irmão, eles são persistentes e foram derrotados nas câmaras. Aqui na nossa Câmara Municipal de Campinas, nós tivemos o plano da educação e não permitimos que essa tal ideologia não. Nós até estamos abertos a discutir o papel do homem, da mulher, para não haver violência, mas falando de gênero masculino e gênero feminino. Nada de ideologia de gênero, mas sim trabalhando com as crianças para haver respeito entre o gênero masculino e o gênero feminino. Não de que ele não nasce homem, que não nasce mulher. Essa é confusão. Isso é uma ideologia que não tem nada a ver, não tem apoio científico, não tem apoio cultural, não tem nada. E nem de experiencialismo, porque as experiências que foram feitas na Escandinávia foi um fracasso, a ideologia de gênero. Agora quer importar isso para nós. Então nós temos que estar atentos. E eu reconheço e parabenizo os nossos representantes na Câmara Federal e na Câmara Estadual. Por São Paulo, eu posso dizer a brilhante atuação do deputado federal, pastor Paulo Freire da Costa, nosso representante da Assembleia de Deus lá em Brasília. E em São Paulo também eu posso, de quem eu conheço, a deputada estadual Marta Costa, que esteve lá brilhantemente defendendo a nossa bandeira para jamais impor nas nossas famílias, nossas escolas, a ideologia de gênero. Item 3. O ideal divino quanto aos sexos. Agora, o que a Bíblia fala sobre a questão criação dos sexos? Deus criou macho e fêmea. Tudo que Deus faz, irmão, é perfeito. O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus não erra. Graças a Deus. Fez um casamento monogâmico e heterossexual. Um homem, uma mulher, e serão ambos uma só carne. Eu acho tão lindo o casamento. A humanidade, o começo da Bíblia, capítulo 1, a gente começa com o casamento. Deus faz o casamento de Adão e Eva em Gênesis. E termina a Bíblia em Apocalipse com o casamento da igreja com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, ou os apóstolos, querem ensinar sobre a união mística, a comunhão que existe na igreja com o Senhor Jesus, é o casamento que ele vai citar. Porque isso é o que Deus inventou. Tudo que Deus inventa é bênção. É nós que às vezes não entendemos os santos propósitos de Deus e a educação dos filhos, com distinção dos sexos, ensinando desde criança, como a Bíblia nos orienta, as distinções fisiológicas, as distinções de personalidades, de órgãos genitais. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem que ficar fazendo confusão. Confusão é coisa do maligno. Ah, mas tem um caso. Uma exceção, irmão. Você vai... Agora as escolas não querem mais deixar dia dos pais, porque tem criança que tem 2 pais. Mas quantas crianças que tem 2 pais? Então você pega numa sala de 100 crianças, você encontra 2, 3 casos. Agora 99 crianças ou 90 crianças vão ficar sem comemorar o dia dos pais, porque tem 2 que... Irmão, o que está acontecendo nesse país? Que democracia é essa? Agora não pode ter mais dia das mães, porque tem criança que tem 2 mães. Tá, quantas crianças têm 2 mães? Quer dizer, a maioria das crianças tem mãe e... Não pode, porque não? Não. Eu lembro que eu estava no colégio, no estado, ainda quando eu era criança, o primeiro ano lá, todo mundo quase era católico. Aí chegava lá o padre para dar ensinamento, o padre chegava e falava, olha, se tiver algum evangélico, não precisa ficar, embora nós não vamos ofender ninguém e tal. Eles respeitavam, porque era a maioria. Agora, irmão, essa gente chegou no poder, fizeram uma confusão, impuseram essas ideologias dentro da cabeça deles, não tem família, vive uma vida toda atrapalhada, muitos envolvidos com droga, com tanta coisa, sem pé, sem cabeça. E quem ensinou o seu filho? Acho que tem moral. Então, você não pode deixar não, pai, nem mãe. Nós temos que ir lá, não, nós não aceitamos isso. Nós somos cristãos, respeitamos o trabalho pedagógico,
Mas não ideologia política acima dos nossos filhos, não. De jeito nenhum. Muito bem, considerações finais. A ideologia de gênero pretende relativizar a verdade da Bíblia, impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal, porque na cabeça deles isso é o ideal, só na cabeça deles, né? A acuada parcela da sociedade não esboça a reação, porque está sendo tão bombardeada. Eles conseguem dizer que quem não pensa como eles é quadrado, é retrógrado. Sabe? Eles inventam cada coisa. Quando você tem alguma posição, é homofóbico, é não sei o que lá, eles rotulam a gente. Eles não têm misericórdia não, irmão. Essa gente é agressiva. Essa gente não é democrata, não. Eles querem pôr uma ditadura. Então nós temos que reagir como cristãos, porque esses são sistemas democráticos. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos. O que a igreja tem que fazer quando começam a aparecer desinversões de valores? Primeiro, orar. Nós temos que orar. A chave da vitória é a oração. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos eleger representantes comprometidos com a santidade de Deus, com a seriedade. Ah, irmão, mas esses irmãos são fracos. Irmão, não tem partido perfeito. Não tem marido perfeito. Não tem mulher perfeita. Não tem filho perfeito. Não tem crente perfeito. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, irmão. Eu vou ler uma coisa aqui para você para encerrar. Paulo vai escrever aos Coríntios. Ele vai escrever aqui aos Coríntios, irmãos, e me chama muita atenção o que ele faz. Por quê? Porque, irmão, todo mundo sabe, eu e você sabemos, irmãos, que aqui tem uma briga aqui nessa igreja. Olha o que diz aqui, ó. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pelas famílias aqui, ó. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Se for ver bem aqui, essa igreja é uma confusão, irmão. Que tolera um pecado para cá, é um rolo. Mas olha que o apóstolo Paulo fala aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Sabe por quê? Porque as pessoas que são chamadas pelo Senhor Jesus e acolhem a graça de Deus são declaradas santas. Depois inicia o processo da santificação. Então não chame de imundo quem Deus purificou. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma aula abençoadíssima. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Acesse também o nosso site sobre a nossa declaração de fé, www.nossocredo.com.br. Que você tenha uma semana de bênção, de vitória. Se quiser, a gente volta a falar na lição de número 3. Fique na paz.